Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma apresentação digital de um livro da Manuscrito. Comigo tenho a Cassiana Tavares e estamos juntas, dentro do que é possível nos momentos atuais que vivemos, para fazer o lançamento da Bíblia da Carreira. A Bíblia da Carreira foi um dos nossos lançamentos em janeiro, já está à venda e, obviamente, como toda a gente sabe, não está à venda nos locais habituais, porque esses encontram-se fechados, mas está à venda online nos locais habituais, mas desta vez numa plataforma digital. Não quero demais reforçar que a cultura continua viva, apesar de não estar nas prateleiras, ou pelo menos não estar ao acesso, estar vedada por fitas, mas a cultura continua viva e os livros continuam a ser os nossos melhores amigos, por mais que isto possa parecer um clichê, e não deixem de contribuir e de se procurar estas ajudas especiais nestes tempos tão difíceis. Cassiana, muito boa noite, muito obrigada. Estamos juntas novamente sem nos conhecermos, não é? Porque foi assim que lançámos um livro e acho que é sempre curioso como é que se lançam livros assim, mas lançam-se. Posso partilhar com as pessoas que já se começam a juntar a nós, sejam bem-vindos. Que eu não conhecia a Cassiana, este desafio surgiu no primeiro confinamento, e no segundo confinamento aqui estamos nós, pronto, a celebrar a chegada deste livro, que é um livro que, acima de tudo, pretende mostrar o quão, respeitar, mais do que mostrar, respeitar o quão importante a carreira é nas nossas vidas e como é que nós podemos ser bem-sucedidos e estar em paz com esta profissão. Reparem que eu não utilizei a palavra ser feliz, porque este foi talvez um dos primeiros desentendimentos cordiais que eu tive com a Cassiana, porque eu queria muito usar a palavra feliz, como é que nós podemos ser felizes no trabalho, e a Cassiana disse que não era uma boa palavra. Oh, Cassiana, comece por aí. Porquê é que não podemos, ou não faz sentido falar de felicidade no trabalho? Marta, voltamos ao início. A março de 2020, em pleno confinamento, a lançar, como dizes, em confinamento e a discutir a palavra felicidade. A felicidade é, agora como nós a vivemos, ela é muitas vezes uma coisa imediata e fugaz e que pode ser até enganadora, não é? Se eu gosto deste exemplo, se eu agarrar numa peça de roupa que foi feita e que chegou às minhas mãos com um preço que eu posso pagar, as mãos que o fizeram, provavelmente no outro lado do mundo, podiam não estar felizes quando fizeram aquela peça de roupa. Então a felicidade pode-nos enganar. Não que eu tenha alguma coisa contra com sermos felizes, mas se nós não tivermos a estrutura na nossa vida e na nossa forma de viver o trabalho e valores, a felicidade pode ser só uma emoção de momento fugaz. E eu gostava muito que o nosso livro, que começou com alguma coisa como o que acha de escrever um livro sob o mote já chega de odiar o trabalho? E isto era uma coisa assim à séria, não é? Tínhamos que ir além da felicidade. E eu confesso que quando eu li o e-mail, eu pensei, isto deve ser uma brincadeira. Não, deve ser daquelas coisas, daqueles projetos em que nós basicamente temos que pagar o livro, de certeza que isto não vai ser assim. Foi tudo o que me passou pela cabeça. E não era nada disso. Cassiana é uma objetiva. Cassiana, para quem não a conhece, é psicóloga do trabalho, tem um vasto conhecimento sobre esta área e foi, a meu ver, e respondeu completamente às minhas expectativas, a pessoa indicada para nos explicar a importância do trabalho nas nossas vidas e explicar-nos como é que nós podemos voltar a encontrar a paz e sermos bem-sucedidos, ao mesmo tempo que lidamos ou enfrentamos muitos problemas, que já iremos falar mais à frente, muitas das incompetências identificadas também pela Cassiana, as incompetências do século XXI, mas temas que estão bem presentes hoje em dia, como o burnout, como chefes, colegas, profissionais tóxicos e tudo mais. Mas antes de mais nada, eu gostava de voltar um bocadinho atrás, Cassiana, e perguntar-lhe qual é a importância do trabalho na nossa vida? Porque às vezes nós ouvimos aquelas coisas, não deixa tanta importância a isso, é só trabalho, tens a tua vida, mas o trabalho também é a nossa vida. É verdade. Se nos agarrássemos só ao tempo,
já tínhamos muita coisa para dizer, porque é onde nós gastamos a maior parte das nossas horas acordadas é no trabalho. E se não estivermos bem aí, quer dizer que gastamos a maior parte do nosso tempo acordados num sítio que não nos traz realização, que não nos faz felizes, que não nos permite ver relevância, não é? Sentido no que estamos a fazer. O trabalho, todo ele, estando no nosso emprego, estando em casa, toda a ação é estruturante, dá sentido, não é? Ocupa a nossa mente, ocupa o nosso corpo, dá-nos identidade. Quando nós nos apresentamos, o nosso trabalho também vem. É normal que alguém nos diga não dês tanta importância, até podemos entender isso como algo protetor, porque o trabalho pode ir para o extremo de invadir a nossa vida toda e de repente não há mais nada sem ser o trabalho. E é uma das mensagens também do livro, para vivermos bem o trabalho, ele tem que estar alinhado com a vida que queremos viver e provavelmente precisamos de espaço para outras coisas que também nos fazem bem. Os nossos, o lazer, mas o trabalho também se relaciona muito com valores, com propósito, com interesses, para o rumo, relaciona-se com o rumo que no fundo queremos dar à nossa vida e a quem nós somos. Uhum. Há uma relação muito direta entre o trabalho e a nossa identidade também. Claramente. E é tão interessante porque nós temos visto uma desmaterialização do trabalho. Lá vou buscar aquelas linguagens, não é, técnicas, mas eu estou a falar basicamente de nós. Hoje, basicamente, quando nos apresentamos, falamos de conhecimento e de competências que temos. Não levamos necessariamente uma caderneta, não é, profissional, embora exista um passo profissional onde nós podemos ter as nossas competências registadas, mas nós não vamos com aquela caderneta profissional ou sabem várias profissões, não é? Não chegamos com as nossas ferramentas ao trabalho e dizemos aqui estou eu, não é? É alguma coisa que está em nós, é algo que é desmaterializado e que quem é que eu sou hoje, não é? O que é que eu sei fazer? Isto leva-nos espero eu espicaçar a curiosidade de alguns. Houve um dos capítulos que foi o quarto, que era o capítulo das competências do século XXI. Eu achava, vai ser muito fácil, já há muita literatura. Só que eu acho que este livro trouxe-me um grande desafio, que foi ultrapassar aquilo que eram chavões. Então, temos aqui alguns chavões sobre o que é que são as competências do século XXI, mas agora vamos desmontar isto e trazer para a realidade portuguesa, que é o que nos interessa. A realidade portuguesa há 10 anos, não é? E eu, que sou esta identidade, não é? Que tenho este conjunto de conhecimentos e de competências, como é que eu materializo isto no nosso mercado? Que é um grande desafio, não é? Quando eu me apresento hoje, eu posso me apresentar hoje como administrativo, amanhã como vendedor, amanhã posso ir para a área do marketing, dependendo da coleção de competências que eu vou buscando, porque está desmaterializado, não é? Exato. E viemos aqui ter a partir de identidade, não é? Portanto, a nossa identidade também vai sendo influenciada por isto e convém que aquilo que eu estou a fazer seja algo que me dê gosto, porque também vai ser quem eu sou. Exatamente, exatamente. Aproveito para dar as boas noites a todas as pessoas que se estão a juntar a nós. Estejam completamente à vontade para colocar questões, dúvidas ou simplesmente participar. Esta conversa também ou sobretudo, é para vocês e para ser entre todos nós. Cassiana, quais são os pilares fundamentais da nossa vida profissional, de uma vida profissional bem-sucedida ou equilibrada? Uhum. Vamos partir do primeiro capítulo. Está preparada? Eu penso que a primeira coisa e que eu gosto de perguntar às pessoas, e quando vêm a consulta neste momento, e já falou em burnout, às vezes as pessoas chegam e há uns anos, se calhar até à pandemia, vou atrever-me a isso, uma pessoa chegava à consulta em burnout, estaria em torno dos 40 anos, no meio da carreira, já no meio da vida, já tinha feito os 100 metros 24/7 várias vezes, já estava posto a uma transição de carreira e muitas vezes
esse momento de burnout era o que precipitava e dizia, ponto final, eu tenho que dar um rumo diferente à minha vida. Por causa da pandemia, tivemos uma alteração e um crescimento muito grande desta síndrome de burnout, mas quando as pessoas chegavam e ainda hoje chegam, eu costumo perguntar-lhes em primeiro lugar porque é que ainda estão ou porque é que estão naquele trabalho. Eu creio que é o primeiro pilar, e foi assim que começamos o livro. E vamos ter que visitar isto muitas vezes. Porque é que eu estou aqui? É porque eu preciso, e pode ser isso. E pode ser. Claro, eu preciso deste dinheiro, eu preciso deste trabalho, porque se eu não trabalhar também não estou bem, tenho que ter esta atividade, ou é porque eu gosto, ou é porque tem a ver com os meus valores, porque eu posso aprender, porque eu posso ensinar, é o sítio certo para eu estar, e temos que voltar aqui muitas vezes ao longo da carreira. Depois outra coisa que é, e eu estou literalmente a mover-me no livro, não é? É verdade, é verdade. Porque o trabalho é uma coisa viva. Quando o trabalho morre e eu deixo de poder aprender e eu faço igual todos os dias porque não me deixam ou porque eu não consigo ver outra maneira de fazer, seja por uma questão de motivação, seja porque não aprendi ou não desenvolvi esta noção de que o trabalho tem que ser mudado, tem que ser aprendido, transformado. E algumas pessoas podem estar a pensar, mas isso não é válido em todas as profissões. Não é válido em todas as formas de organização do trabalho. Ou seja, se eu colocar uma linha de montagem e disser às pessoas não mexem em nada e é assim, não há forma. Mas se eu trouxer as pessoas à conversa, à discussão, e no livro falamos sobre isso, há sempre alterações e sempre melhorias. E isto é aquilo que nós chamamos de um ambiente capacitante. Um ambiente em que se aprende. Depois, vamos passar para uma coisa mais holística, que é se eu vivo ou não bem, que era o que estávamos a falar já há bocado, não é? Como é que eu cuido do meu corpo? E o corpo não é uma coisa em que eu existo, o corpo sou eu, não é? Se eu não estou consciente do que estou a fazer ao meu corpo, de como eu estou a viver, eu vou trazer dano. Então, esta abordagem de ter cuidados de vida que não são uma moda, ter um estilo de vida saudável é um pilar do trabalho, nomeadamente dormir, nomeadamente comer bem. E a comida, para além de ser uma fonte de prazer, é energia no nosso corpo. A atividade física, é um seguro de saúde, porque nós agora temos trabalhos sedentários, então precisamos de compensar isso com outras coisas que fazemos. E eu diria que aqui já temos 3 pilares muito importantes. Motivação, não é? Porque é que eu estou. Ter a noção de trabalho e vamos ter que o transformar e mudar muitas vezes. Número 3, ter um estilo de vida saudável, no fundo é que estamos a falar. E depois ser sensível às mudanças. 4º capítulo, qualificações surgindo, competências que precisamos de aprender, mudanças de mercado. Nós escrevemos o capítulo há 10 anos. E depois também incompetências. E a Marta já tocou nisto, não é? Coisas más que acontecem no espaço de trabalho, que têm nomes pesados como bullying, mobbing. Na verdade, mobbing é disso que falamos no espaço de trabalho e outras injustiças. E por fim, resta-nos uma coisa que nós fomos falando de segurar o fio da carreira, que são as transições. Podem ser transições dentro da mesma empresa, em projetos laterais que nós vamos passando, subindo na hierarquia, mudando de organização. Claro que saltei aqui um capítulo, que é o capítulo do teletrabalho. Exato. É para alguns, para profissões que se prestam mais a isso, exceto se estivermos numa pandemia, que aí toda a gente tem que estar em teletrabalho. Okay. Era exatamente por aí também que eu gostava de ir agora, não é? Uma das coisas que nós falámos no início, que estávamos a viver pela primeira vez algo inédito, uma das coisas que eu partilhei com a Cassiana é que sentia à minha volta as pessoas a não saberem lidar com o teletrabalho, pessoas que nunca tinham estado e que de repente se viam confinadas em casa, e eu achei muito importante nós termos um capítulo dedicado a isso, para dar estratégias às pessoas para lidarem, porque no fundo não é só não é só transitar e passar a trabalhar em casa, é passar a trabalhar em casa num ambiente que não é associado ao trabalho, com tudo à volta, filhos, maridos, amigos, qualquer que seja a situação familiar que vivem.
em que vivam. Cassiana, quais são para si as maiores dificuldades neste momento para os portugueses no que diz respeito ao teletrabalho e como é que nós os conseguimos colmatar? Gosto muito desta lógica de problema e solução, porque há muito ruído agora e nós precisamos muito de esperança, não é? Exatamente. O que trouxemos também era esta preocupação, o que é que vamos trazer de prático, não é? Quando às vezes mandava informação para o lado de lá e a Marta, e agora explica-me melhor isto e agora como é que isto se faz, não é? De uma forma prática. Eu creio que a maior dificuldade que nós temos no teletrabalho é uma palavra chamada autonomia. Eu acho que já posso contar os segredos do livro, quase todos agora, não é? Mas quando chegou à altura dos prazos, eu estava aflita e tive que encontrar uma solução de compromisso para os capítulos 6 e 7. Só que depois o nível de profundidade do livro era até o capítulo 5 assim e depois caía abruptamente. Então, trazer o capítulo 6, que é o do teletrabalho, de volta naquela altura foi um sofrimento para mim. Foi pensar como é que eu torno isto tão robusto como o que estava para trás e tão prático. Exato. E foi muito interessante chegarmos à conclusão que a questão do teletrabalho é exatamente esta, é a autonomia que eu tenho para as atividades que eu tenho para fazer. Quando eu estou fora do espaço de trabalho e posso organizar o meu tempo como eu quero e claro, com soluções de compromisso com as metas que a empresa me coloca, ou que eu coloco a mim própria, obviamente, não é? Mas quando há flexibilidade, profissões que se prestam a isso, e estamos a falar de profissões que produzem conhecimento, como consultores, de qualquer área, como pessoas da área da tecnologia, área financeira, seguros. Estamos a falar de setores que com facilidade as pessoas passam para casa e conseguem adaptar aquilo que fazem. Mas neste momento nós não temos só profissões com essa autonomia toda em casa. Temos pessoas que têm que prestar serviço num horário específico. Uhum. E que têm que cumprir, imagino se eu trabalhar num call center, eu não posso dizer que atendo aquela chamada logo das 9 às 10, não é? Eu tenho que estar no meu posto de trabalho disponível para fazer aquele atendimento e dar seguimento, porque tenho clientes do outro lado e tenho entregas para fazer. Então, se eu não tenho esta autonomia e flexibilidade e tenho um horário, os objetivos, a minha função vai ser completamente transformada ao vir para casa. E deveria haver esta capacidade, no fundo, de negociação entre o profissional e a entidade, de perceber agora o que é que vai ser real ou não executar nestes moldes. Com a agravante que temos crianças em casa. Exato, muitas vezes que crianças a quem também temos de prestar auxílio, não é? Ainda ontem regressou à telescola. Como é que nós conseguimos gerir isto sem se tornar o caos? Para as pessoas que têm um parceiro em que temos o pai e a mãe, eu penso, e não sou eu, a Ordem dos Psicólogos, e neste capítulo também usamos muitos conselhos que a Ordem traz, a antecipação e o planeamento dividindo as tarefas é a melhor estratégia para conseguir antecipar essa reunião que é crítica, em que nós não queremos falhar, ou se pedir a colaboração do colega ou da nossa chefia até. Eu estava a conversar com uma amiga que tinha este acordo, não é? Tem 3 crianças em casa, pequenas. Portanto, aquelas reuniões mais exigentes, estava negociado que vai ter ali o suporte ou da chefia direita ou de um colega, porque sabe que é crítico. Eu acho que este é um tempo de muita entreajuda. Eu hoje quero abusar desta palavra. De muita colaboração, de muita entreajuda entre as pessoas, porque o que é que acontece? A dada altura, as pessoas com filhos estão sobrecarregadas, esse trabalho vai escorregar para outras pessoas que não têm filhos, mas que a dada altura vão ter que estar a agarrar muitas coisas. E se calhar não é a altura em que vamos falar de dar o melhor, de ir as milhas todas extra, mas também sermos compreensivos uns com os outros e estabelecermos objetivos realistas à data que estamos a viver. Porque nós estamos a viver um tempo comum, não é só uma superação. Eu acho que este discurso de superação precisa de ser abrandado e precisamos de um discurso mais realista, que é, nesta semana
tínhamos programadas estas metas como equipa de trabalho, como empresa, e eu até individualmente vejo que me estão alocadas estas tarefas todas. Se calhar é a altura de sermos assertivos e dizermos, olha, o que é que daqui é crítico eu fazer, até para nos tranquilizarmos, porque eu não quero ser o profeta da desgraça, mas é quase uma verdade absoluta que os 100% daquilo que nós nos propomos neste registro com crianças em casa a cumprir não vai acontecer, não é possível. Então é melhor à partida perguntar à nossa chefia direta, à liderança, à nossa equipa, o que é mesmo crítico, para nós direcionarmos o nosso foco para aí. Aí não podemos falhar. Outras coisas podem ser negociadas e avançar, mas eu diria que ser muito assertivo e ter muito bem o que é que são metas críticas e o que é que são metas transferíveis, porque, Marta, quando isto passar, e as pessoas que estão connosco esta noite, nós queremos estar bem. E é curioso que eu estava a ler um estudo que saiu, foi publicado agora em janeiro, mas o relatório final, mas em outubro já tínhamos estes dados, que entre outros também conta com a participação do Instituto Ricardo Jorge. E assim que houve aquele alívio do primeiro confinamento, os indicadores de saúde mental e de bem-estar melhoraram na população que foi estudada. Então nós vamos melhorar, nós vamos sair daqui, as coisas vão passar, mas convém que nós cuidemos de nós, exatamente para estarmos capazes de ter esta resposta natural. Ou seja, nós podemos estar agora abatidos, desencorajados, cansados, mas se nos formos protegendo, não é? Nomeadamente com estas metas muito concretas, muito objetivas, e depois já podemos falar de outras questões mais relacionadas com o bem-estar, naturalmente o nosso corpo, a nossa mente vão dar este rebound, nós somos resilientes, vamos recuperar. Exato. Agora, se nos quebrarmos no processo, vamos precisar de uma recuperação. E aí já é uma realidade diferente, não é? Esta é uma altura que nós temos que ter especial atenção, Cassiana, a situações como, por exemplo, o burnout. Eu recordo-me de um estudo que li, que saiu há dias, que dizia que os portugueses nunca trabalharam tanto como no confinamento. Parece que vai um bocadinho contra aquilo que está a dizer, não é? Que se calhar não devíamos, nesta fase, procurar os 100%. Não devíamos. Porque primeiro há uma... Não sei se é primeiro, isto nós temos a mania de enumerar as coisas para facilitar. Enumerar. Não é primeiro pela hierarquia, mas para trazer aqui alguma ordem à conversa. Só por estarmos em casa pode haver esta necessidade de provar que estamos mesmo a fazer alguma coisa. No primeiro confinamento, as empresas procuraram as aplicações de produtividade, que foram umas publicamente, outras sorrateiramente, instaladas nos computadores das pessoas para verificar. E eu consigo entender a preocupação. Não podemos diabolizar as empresas, é lá que nós trabalhamos, não é? São os nossos locais de trabalho, não é disso que estamos a falar. Eu consigo entender de parte a parte a tensão que o teletrabalho tem, isto é muito importante de dizer. Mas realmente houve esta procura para perceber, então, onde é que as pessoas estavam exatamente. E há uma tendência muito grande para estarmos mais investidos, porque afinal estamos aqui em casa. E depois também não podemos sair, estamos confinados. Então trabalhamos. A dada altura, como há pessoas que não estão a conseguir produzir a mesma coisa, outras estão sobrecarregadas. E depois é o desencontro, não é? Porque, imagine, temos uma empresa que tem as pessoas em casa a fazer teletrabalho. E no dia X, por exemplo, na próxima segunda-feira, os técnicos de informática vão à empresa para fazer uma atualização, fazem o quê? Ligam para a empresa tecnológica que lhes presta suporte. Por acaso a empresa não estava a contar com aquele atendimento técnico, mas como o cliente deslocou pessoas fisicamente, depois vamos empurrar. Isto é um efeito bola de neve. E podemos subir isso em qualquer segmento. Pode ser com um vendedor, pode ser com um administrativo. Aperta-se um botão ali, não é? E outras pessoas vão ter que entrar em cena e trabalhar com atividades que não estavam previstas, entrar em urgência. E, portanto, andamos um bocadinho em sobrecarga e sem linhas muito direitas. Quando é que começa, quando é que acaba o trabalho? Que estratégias é que nós podemos implementar?
Eu posso falar numa tónica muito pessoal, que, por exemplo, no primeiro confinamento não tinha horários, ou seja, qualquer altura era boa para ler um e-mail, para responder uma questão, e eu própria senti que isso a mim me estava a afetar, não é? Porque eu tinha que ter um horário de trabalho, senão o meu trabalho ocupava toda a minha vida e isso não poderia ser, portanto, para mim funcionou estipular horas de trabalho. Esta é uma estratégia que será válida ou não, mas que outras é que nós podemos introduzir nesta fase? Estas rotinas certas, claramente, e depois os rituais de fim de dia, que são muito protetores. Nós precisamos, mais do que o autocontrole, se nós trouxermos um gancho onde nos agarrarmos, é mais seguro. Por exemplo, se eu termino todos os dias com uma caminhada, 30 minutos ali no meu bairro, há um marcador, acabou o dia, se é a hora em que eu paro e vou brincar com as crianças. Ou vamos para a cozinha e vamos preparar a nossa refeição. Ter um ritual de fim de dia que nos ajude a separar. E depois, eu também quero abrir aqui um parênteses, porque às vezes, para quem tem crianças em casa, como durante o dia não se conseguiu fazer, é naquela hora que as crianças estão a dormir que nós vamos procurar dar resposta às coisas. E eu queria trazer algumas ideias. Uma é que estamos em guerra, lá está, e se tivermos que fazer isso em algumas noites, claro que é perfeitamente compreensível, sabemos que não estamos num momento normal, não é o ideal, mas se o fizermos, temos que controlar muito bem o tempo, ok? Se pomos a criança a dormir às 9 horas, então temos dali das 9 às 10 e depois acabar com a luz e ir dormir, descansar. Ou seja, se tivermos que recorrer a estas estratégias que são de emergência, que não são estratégias normais, não perdermos o rumo e de repente é 1 da manhã. Isto é fundamental. Por outro lado, para quem tem crianças, planear o dia delas tal como planeamos o nosso. E nesse planeamento, estar sempre consciente de que a dada altura elas vão aparecer ao nosso lado. Eu hoje de manhã fiz um vídeo, estava eu a estudar e tinha o meu filho mais novo, que tem 3 anos ao meu lado, a falar e a fazer legos e com os dinossauros. E, portanto, é normal que as crianças queiram e precisam de estar fisicamente perto de nós, porque nós temos que cuidar delas e planear aquilo que elas vão fazer também com intencionalidade. Se os nossos filhos forem muito elétricos e não estiverem habituados a isto, vamos andar aí umas 2 ou 3 semanas em que não vai ser fácil. Exato. Mas Marta, chega-se lá. Eu fartei-me de falar, não tendo qualquer contrato com a Lego, fartei-me de falar de Legos, porque são a minha salvação em teletrabalho e quem trabalha com crianças, não é a minha especialidade, que não sou psicóloga dessa área, mas a antecipação é aqui a questão crítica. Portanto, planear a minha rotina e planear a da criança e depois acabar o dia com um ritual que pode ser individual, pode ser em família, para nos ajudar a separar as coisas e a perceber que o trabalho ficou aqui e a ter fim de semana. Como isto pode soar bastante ridículo, mas nós estamos sempre em casa, é verdade. Mas, por exemplo, há muitas pessoas a sofrerem de insónia agora. Porquê? Porque estamos baralhados. Não é só porque está sol que nós acordamos e porque fica escuro que vamos dormir. Nós lemos as pistas, não é? Lemos quando o nosso corpo presta atenção à hora que nós estamos mais ativos, que nós estamos mais parados, que nós comemos. E se nós, de repente, ficamos desorganizados e fazemos tudo a qualquer hora, nós baralhamos o nosso sistema. E aí não conseguimos dormir. Portanto, rotinas e rituais, antecipar e planear. Eu sei que é saturante, já estamos há muito tempo a ouvir esta conversa de antecipar, planear, exercício físico, mas é como se estivéssemos numa guerra. Para vencer não podíamos baixar os braços. Então esta é a nossa batalha pela nossa saúde, é isto que nós precisamos de fazer. De fazer, sem dúvida, e estes têm sido, sobretudo, tempos muito complicados, sobretudo agora este segundo confinamento, os estudos o indicam, portanto acho que nunca é demais também reforçar a importância de proteger a nossa saúde mental e de encetar estas estratégias o melhor possível. Saindo agora um bocadinho do confinamento, ou não, porque de certa forma acaba a estar também muito relacionado,
Eu gostava de explorar aqui um bocadinho as competências e as incompetências do século XXI. Isto é uma coisa que a Cassiana, a meu ver, identifica muitíssimo bem. Eu vou começar no livro, eu vou começar pelas competências. O que é que eu, enquanto profissional no século XXI, são as minhas mais-valias, as minhas competências que mais me beneficiam ou que estrategicamente me colocam mais bem posicionados? Este foi o tal capítulo que eu pensei que entrava e não saía dele. Porque há tanta coisa que já foi dita e que há anos que se está a dizer, mas ao mesmo tempo de uma forma muito prática e indo de encontro àquilo que a Comissão Europeia propõe e indo de encontro às tendências globais. A capacidade de aprender é absolutamente fundamental para um profissional. Sempre foi. Não é uma coisa que nós descobrimos agora, no século XXI, que somos adaptáveis e precisamos de aprender. Aliás, nós, quando pensávamos nas outras profissões mais manuais, nós víamos um crescimento. A pessoa entrava como um aprendiz e ia tendo um crescimento até ser mestre e formar outros. Apesar de nós termos a tal desmaterialização, que agora os nossos bens como profissionais são as competências e os conhecimentos, nós também deveríamos ter esse crescimento que vem de onde? Da capacidade de adaptação e da aprendizagem ao longo da vida. No mercado, lá está, muito mais incerto, em que não podemos viver numa bolha, alienados das mudanças que vão inevitavelmente acontecer. Por exemplo, a digitalização do trabalho, que é uma coisa que algumas pessoas dizem de todo, nunca vai haver uma alteração assim tão grande, tão significativa. Mas eu já partilhei com a Marta, o meu marido é dentista e há uns anos, não vai há muitos, nós tínhamos vários protésicos, não é, que faziam as peças dentárias para colocar em boca. E hoje nós usamos, além de haver pessoas altamente qualificadas, altamente especializadas, com as quais continuamos a trabalhar, exatamente porque fazem aquilo que o automatismo ainda não permite. Mas há uma série de outros trabalhos que nós já conseguimos fazer por via digital. E hoje fala-se de um fluxo digital, não é? Em vez de pormos aquelas papinhas na boca das pessoas, temos Exato. um que lê e prepara uma imagem que é enviada digitalmente e os dentes são preparados. Portanto, não é verdade que vai haver, que os trabalhos vão ficar iguais, vão, quer pela substituição de profissões que existem, mas também porque algumas pessoas vão passar de executantes a controladores de automatismos, por exemplo. Eu estou a dar esta realidade, poderíamos estar a falar de outras coisas, ser muitas outras. Imagine, Marta, o que seria irmos as duas dar aulas de português a alunos do ensino secundário à data de hoje. Não é igual a dar, certamente, aulas quando nós estávamos na escola, não é? Sem dúvida. Como é que será dar aulas de português a uma geração digital? Não é? Como é que será? Quão diferente será daqui a 20 anos, não é? E que os professores já lidam com isto agora e que têm que ter adaptação, aprendizagem. Então, nós falamos muito sobre isto, desta consciência e que as empresas vão continuar a precisar de competência, quer para se poderem inserir nos mercados globais, e mesmo para trazerem respostas inovadoras a problemas que nós temos aqui, não é? Que parecem coisas de ficção, não são ficção científica, mas muito distante, parece discurso político, não é? O ambiente, os combustíveis, a energia. Não, há pessoas a trabalharem ativamente nisso, então também vai haver mercado. Mas uma outra realidade que parece o oposto do que eu estou a dizer, mas existe no mercado português, é que exatamente pelo envelhecimento da população, e nós vamos ter necessidade de repor algumas profissões que eventualmente não são tão desenvolvidas, tão inovadoras, mas que vão precisar de mão de obra. Às vezes até alguns trabalhos indiferenciados que vão ter que continuar a ser preenchidos. E esta é uma das grandes dificuldades que já sentíamos em Portugal e na Europa, que não sabemos depois da pandemia o que vai acontecer, não é? Às vezes trabalhos
mais na área, que eram grandes empregadores, hotelaria, turismo. Exatamente. Tinham falta de mão de obra, agora tivemos aqui uma mudança incrível e vamos ver o que é que vai acontecer quando o mundo começar a voltar ao normal. Mas que esses trabalhos vão continuar a ser se calhar o grosso do nosso mercado e vamos precisar nós, eu acho que esta é uma mais-valia do profissional de hoje, é ler muito bem as evoluções do mercado e da sociedade para se poder ir atualizando, formando e é inevitável aceitar que isso é assim. Por mais que nós que até possamos dizer, epá, mas não era aquilo que eu tinha idealizado. Mas eu acho que uma boa parte dos profissionais vai ter que ter este movimento, e nós falamos sobre isso no livro, não é? Qualificação, entrada, trabalho, saída, qualificação, entrada, trabalho, saída, é um movimento ao longo da vida. Exatamente. A Marta podia falar de experiências que já teve, de mudanças de trabalho, mesmo que sejam em termos de banda larga, não é? Conhecimentos da nossa formação inicial, mas que depois, ao longo da vida, vamos ter que ter atualizações. E eu acho que esta é a grande mensagem que eu queria trazer e viver isso com tranquilidade. Às vezes fica aquela sensação de, mas eu quero mudar já, então vou dar já o salto. Não. As mudanças e a construção da carreira também têm que ter aqui o seu tempo de investimento. Esta é outra mensagem importante. Cassiana, aproveito para interromper, porque acho que aquilo que estamos a falar agora é muito pertinente e vai muito ao encontro de um comentário que nos foi deixado agora, do Peter Axe, que pergunta: boa noite, e quando as carreiras param por completo? O que é que nós podemos fazer, Cassiana, e isto será uma realidade, infelizmente, muito presente, certamente já está a ser e continuará a ser devido à pandemia. Como é que nós podemos ter essa adaptabilidade e capacidade de mudança numa situação de desemprego? Essa realidade é dura. Olá, Peter. É uma realidade que é dura e a maneira como nós saímos dela vai depender da condição em que estamos. Se eu tenho um fundo, um pé de meia, e eu posso aguentar nesta situação mais algum tempo, porque tenho uma prestação de desemprego, porque tenho algum fundo de maneio que me permite estar como eu estou, eu posso construir a minha entrada mais orientada para aquilo que eu tenho interesse, para aquilo que eu valorizo e fazer o meu crescimento a partir daí. Se eu estou numa situação em que eu preciso de rendimentos, eu não me dou a este tipo de esta possibilidade. Não é? O que eu faço, ou que é um conselho muito prático, é entrar novamente no mercado assim que possível, naquilo que possível, e em qualquer situação a procura de trabalho é um trabalho em si mesmo. Numa situação como a destas, acresce. Então eu diria que se eu estou numa situação de desemprego e a precisar urgentemente de entrar, o meu conselho é fazer um currículo por área que eu me vou candidatar. No fundo, a tal desmaterialização pode ser uma vantagem. Se eu pegar, já fiz isto, vou construir um currículo para a área das vendas, um currículo para a área do retalho alimentar, porque já trabalhei, vou construir um currículo para o serviço ao cliente. E quando dizemos isto, foi uma das coisas que trouxemos com exemplos muito práticos num dos capítulos do livro, que é fazer um currículo adaptado a cada área, para o empregador ver, esta pessoa sabe a que é que está a candidatar-se. E literalmente trabalhar todos os dias nisto, em envio de candidaturas espontâneas, procurar no nosso networking referências, ir aos sites de emprego e enviar, ir a entrevistas, se nos derem essa possibilidade, não é? Todas elas na via digital, ou não só, eu tenho conversado com pessoas que têm ido presencialmente também, isso tem acontecido. Portanto, investir muito para regressar e depois, se o trabalho me realizar, depois de prosseguir nesta área, muitas vezes as carreiras também se fazem de oportunidades, não é? Surgiu e eu vou por aqui. Se eu não gostar, no fundo é agarrar-me a esta fonte de rendimento e ir construindo mais para a frente. Exatamente. Espero ter trazido alguma coisa prática para esta situação.
E boa sorte, Peter, na procura de trabalho e que tudo corra pelo melhor. Cassiana, falámos das competências, eu gostava agora de falar um bocadinho nas incompetências, não vamos obviamente poder analisá-las todas em detalhe. Já falámos um bocadinho no burnout, eu acho que é uma das preocupações atuais mais prementes, mas podemos falar de outras, como por exemplo os ambientes tóxicos, que eu acho que se calhar também é uma coisa que muitas pessoas neste momento estão a lidar, com organizações que puxam mais por elas e que acabam a explotar esta toxicidade. Uhum. Como é que nós nos podemos proteger ou lidar o melhor possível com tudo isto? Há 3 sítios para onde nós olhamos normalmente quando temos um problema naquilo que se diz que é o ambiente, que são os objetivos, as metas que são postos aos trabalhadores, porque podemos ter um ambiente tóxico porque quem não trabalhar 14 horas por dia é mal visto. Portanto, Exatamente. depois, as questões da própria organização e das condições de trabalho, a maneira como as coisas estão à disponibilidade ou não das pessoas, e por fim as dinâmicas que se geram e os estilos de liderança. Também é importante colocar aqui, não é? Lideranças participativas próximas às pessoas, ou elas próprias que fecham os olhos e ignoram estas coisas más que vão acontecendo no trabalho, ou que são elas próprias as dinamizadoras, não é? São os sítios para onde nós olhamos para perceber se temos um problema. O que mais me preocupa nestas situações é a tendência para a pessoa ficar fechada em si mesma. Até porque às vezes alguns destes comportamentos não são sentidos por mais ninguém, a não ser pela própria pessoa. É relativamente fácil num ambiente de trabalho estarmos numa reunião de equipa e eu contar uma piada para o lado, rir-me e deixar aquela pessoa de parte e fazer isto 1, 2, 3 vezes e haver um cochicho quando ela passa no corredor, ou ele passa no corredor, ou propositadamente haver uma informação que não se deixa chegar. E há também 3 vias fundamentais de lidar com isto. A mais extrema, que é a legal, que é muito difícil de montar depois na prática. A via da informação, que é muitas vezes, seja por informações escritas ou verbais, tentar-se dar assim algumas orientações. E depois uma outra via, que é a via da mediação, que é quando trazemos alguém que é idóneo para as partes e que pode ajudar a desmontar isto. Tem que haver abertura das partes e da empresa para isto, e se nós não quisermos chegar a este ponto de ter que chamar uma figura para nos auxiliar, eu creio que só o simples facto de começarmos a falar e a abrir o tema pode ser uma ajuda importante. Uma das proteções é quando é feita uma afirmação, devolver e de preferência em grupo em forma de pergunta, não é? Trazer aquilo que podem ser comportamentos manipuladores e velados para a luz do dia e trazer isto desta forma, não é? Devolvendo, confrontando, não tendo medo. É uma das coisas que mais nos penaliza, é vivermos estas situações em silêncio e aceitando que é assim que tem que ser, não é? Portanto, devolver, deixar às claras, também uma atitude participativa ao longo do tempo nos pode ajudar a lidar com isto, porque às vezes não se fala quando as coisas começam no início a parecer que não estão bem e depois quando queremos pôr mão na situação já escalou para níveis a que nós chamamos abuso emocional, mobbing. Portanto, um conselho é não deixar estas situações passarem em branco desde o momento zero. E como as condições de trabalho muitas vezes favorecem isto, falar logo muito a montante. Há uns dias no Alô Portugal, também a propósito do lançamento do livro, uma espectadora escreveu a dizer que a empresa está sempre a pedir e a requerer e mais e mais e mais e mais. Lá está. E quando a pessoa diz que não, a resposta é há mais quem queira trabalhar. E onde é que está aqui? Está nas condições de trabalho. É preciso trazer, olha, mas o que está previsto é este tempo de trabalho, procurar conversar com quem é a nossa chefia direta, com quem gera o nosso trabalho, por exemplo, quando o tema são as horas, não é? Ou é a via de comunicação. Imagina um colega a quem nós vamos dar um recado e nos diz alguma coisa, pois, és a preferida, não é? É só a ti que chega as mensagens. Se calhar ir ter com a nossa liderança e pedir, olha, neste momento eu queria sugerir que a comunicação viesse para toda a gente ao mesmo tempo e eu não tivesse que ir
um a um, porque está a haver aqui alguma tensão. Eu acho que a assertividade e a participação constante nestes temas, o agir sobre o trabalho, vai fechar a porta a muitos destes maus comportamentos. Cassiana, já para terminar a nossa conversa, eu gostava de trazer aquele que é o último capítulo, mas que eu acho que é uma metáfora bastante interessante, que a Cassiana diz no livro que a nossa carreira é como um fio, não é? E que nós temos que saber segurar esse fio ao longo da nossa vida, ao longo da nossa carreira. Fala um bocadinho sobre isso. Como é que nós seguramos o fio da nossa carreira? A intencionalidade, eu creio que é a palavra-chave. Eu hoje estava a escrever sobre isso e falei sobre mim própria porque era, mais uma vez, uma entrevista a propósito do lançamento do livro e concluiu, então fala-me sobre si um bocadinho. E eu pensei, ai, a sério, agora? E estava a falar de como é que vai parar a psicologia do trabalho e fala-me de si. E eu disse, olha, mas às vezes fui um comboio de alta velocidade e outras vezes fui um comboio regional. Da maneira como queria viver a minha vida naquela altura. Porque o trabalho está dentro da vida. É um projeto, dentro de um projeto maior que é a nossa vida. E para quem nos está a ouvir, isto é importante. Nós temos que perceber se vamos ser um comboio de alta velocidade, quando é que vamos ser um intercidades ou regional, ou TGV até. Exato. Depende da fase da vida em que estamos. E segurar o fio da carreira também é isso. Quando nós estamos numa fase inicial, nós somos tratores, levamos tudo à frente, porque temos essa energia, não é? Corremos os 100 metros, depois começamos a fazer transições, quando pensamos nos atletas, e nós falamos sobre isso no livro, não é? Para velocidades intermédias e de fundo, não é? Porque começamos a correr velocidades mais longas, porque as carreiras são longas, convém lembrar isso. Vamos entrar para muitos nos 20 e vamos sair quase aos 70. Convém fazer isto, assegurar o fio da carreira, ou seja, guiar a velocidade, o ritmo do trabalho. Nós falamos muitas vezes sobre multitasking, que parece uma forma de ter controle, e isto também é assegurar o fio da carreira, porque a dada altura a dispersão é tão grande nos múltiplos temas que nós não conseguimos adquirir o conhecimento e a profundidade que deveríamos enquanto estamos naquela posição no mercado, não é? Portanto, ter atenção nesta fase da minha vida, para onde é que eu quero ir, guiar a carreira nesse sentido, saber quando é que é o momento de estacionar, que é preciso. O desenvolvimento também se faz de momentos de resistência e de estabilidade, de eu sou assim, vou ficar aqui agora, saber quando nos abrirmos à mudança e sempre com esta consciência de que se olharmos para a nossa vida, e não querendo dizer que toda a gente vai viver igual, mas há aqui uma noção muito clara que em torno dos 40 anos, que é, se nós formos olhar para o trabalhador português, deve estar a rondar os 43 anos, não é? Dos 43, 45 anos a idade tipo do trabalhador português. É uma idade que pode ser dada a transições. Exatamente. E isso também é segurar o fio da carreira. Já desbravei muito terreno e agora vou para onde? Tenho essa possibilidade, não é? Não vamos todos poder subir hierarquicamente. Não é possível. As organizações não têm estrutura. Então, como é que eu me realizo agora? Peço para trabalhar em projetos diferentes. Começo já a pensar até em formar outros. Arranjo alguma coisa que me realize fora deste espaço. Ou mesmo sabendo que eu não vou ter crescimento vertical, não é, na organização, vou buscar um conhecimento que me vai enriquecer na maneira como eu me aproximo ao trabalho e o faço, porque isto também tem que nos... Agora vou-me render, Marta, isto tem que nos fazer ser felizes, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Sem a pressão que às vezes nós colocamos na palavra felicidade, que eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi genuinamente consigo. Há uma conotação muito forte na palavra felicidade, mas temos que tentar ser felizes, não é? E aceitando os momentos de infelicidade no trabalho, mas tentar ter momentos também de felicidade. Sim, e isto que está a dizer é importante, porque o caso com que abrimos o livro é um caso real, de uma pessoa ligada ao ensino, que teve exatamente
sofreu de síndrome de burnout e quando chegou, a dada altura era importante perceber porque que estava no trabalho, não é? Lá vamos nós. Exatamente, voltamos ao início. Mas ao início a pessoa dizia-me alguma coisa como: isto é a minha vocação. Eu gosto de ser professor, isto é o que eu quero fazer, mas as condições em que eu estou a prestar o meu trabalho é que me estão a deixar neste estado. E lá está, era uma pessoa na casa a rondar os 40 anos, são idades muito críticas, em que nós já sabemos muito bem o que queremos e o que não queremos. É uma fase, é importante, aquela crise caricaturada dos 40 é bem mais do que isso, na verdade. Ficamos perto de algumas questões até existenciais, o que é que eu ainda quero fazer na minha vida, não é? E na verdade ainda temos mais de 20 anos de carreira. Convém pensar. Há estudos que nos mostram no espaço europeu que, na verdade, nós ficamos mais de 20 anos na última função. Ou seja, provavelmente o último salto é aqui que nos acontece, não é? Exato. Nestes 40 e algumas coisas e depois vamos ter uma certa estabilidade. Então, vamos fazer esta dança bem até ao fim, não é? Exatamente. Não vamos todos chegar ao estádio olímpico, que isso não é razoável. E se eu sou ambiciosa no sentido do conhecimento, de querer ir mais além, mas temos que ser conscientes de que pista é que estamos a correr. Podemos ser brilhantes nos regionais, nos distritais, nos nacionais, não vamos todos aos olímpicos, e estamos a falar de felicidade. Exatamente. Não é? Podemos ter uma carreira brilhante aqui em Portugal, sem chegar ao pódio olímpico e fazer algo absolutamente fenomenal, mas isso é ter todos os tais pilares alinhados que nós vamos procurar, que procuramos falar ao longo do livro, e é ter muito um diálogo, não é? De nós, connosco próprios, Exatamente. com o trabalho e com o mundo envolvente, não é? Vai ser assim a vida toda, porque convém largar este preconceito de encontrei um sítio, vou estacionar aqui, fantástico. Não, acabou. Vai ser assim. Enquanto quisermos estar no mercado, este movimento é repetitivo, não é? Preparar, entrar, trabalhar, que é a tal resistência ou a estabilidade, sair e voltar ao mesmo. É importante ter esta imagem. Cassiana, muito obrigada. Foi um prazer lançar este livro consigo. Bíblia da Carreira está à venda online neste momento. E é uma grande ferramenta, sem sombra de dúvida, para quem está a entrar no mercado de trabalho, para quem está a meio ou até mesmo para quem está no final. Muito obrigada a todos aqueles que estiveram connosco neste lançamento e até à próxima. Obrigada, Cassiana. Até breve.